Timer. Ok. Opa, boa noite, pessoal. Me organizando aqui para Brunão, meu ex-colega de time, turma toda aí que está entrando. Satisfação recebê-los aqui. Falar com o grande Rogério Juliano, meu colega de mesa e de time também, doutor André. Tô entrando uma turma boa aí do NTB. Opa, dali, vamos chamar o Rogerião que já chegou. Ah, tá bem legal essa live. Essa live sim vai ser top. Opa! Tá, garoto? E aí, meu querido? Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Então, tá bom. Louco, né, Bem. pra pra voltar a fazer competição e tudo mais, né, mas... Verdade, tá todo mundo ansioso, né? Então vamos lá, que a gente está cheio de assunto aqui para tentar aproveitar o máximo possível essa 1 hora do nosso tempo. Eu queria, né, primeiro que você fizesse, apesar de ser conhecida, a sua apresentação primeiro, falasse um pouco sobre você e rapidamente também, porque a gente já, o pessoal acho que já ouviu, já sabe, mas um pouquinho também sobre a criação. Fale sobre você, como você conheceu o basquete e como surgiu o NTB. Tá bom. Obrigado aí, Sartório, pelo convite, né? Tô bem feliz de poder participar do teu bate-papo aí, que tem sido muito legal. Parabéns. O último foi em relação aí ao Bigu, foi extraordinário, foi muito proveitoso para todo mundo que assistiu adorou. Ele é uma pessoa sensacional e deixou um aprendizado bem legal para a gente, né? Bom, eu entrei no basquete do lado de fora da quadra, né? Não do lado de dentro, porque eu fui um daqueles ex-atletas que jogou de forma incansável. Eu fui federado em outras modalidades, no futebol de campo, cheguei até o júnior, no futsal também. O futsal cheguei até participar de campeonatos brasileiros e tudo mais. Tem alguns amigos que seguiram na carreira de futebol de campo daí, né? Se deram muito bem. E eu tive 6 anos de handebol também federado. Então, o que está na veia é o esporte, né? O esporte coletivo. E como eu parei muito cedo, então isso ficou ali guardadinho, né? Eu sabia que em algum momento, de alguma maneira, a gente ia poder ingressar de novo. Aí veio a história do Bruno, que o Bruno, meu filho, que sempre gostou de basquete também, gostou gostou tarde, né? Ele começou a jogar, a treinar com 18 anos. Então começou muito tarde, mas se apaixonou pelo basquete e foi uma imersão, né? Então 24 horas pensando em basquete. E aí ele jogava no TFPR e lá tinha uma equipe muito legal, que alguns atletas, inclusive, estão disputando aí os torneios, né? O Igor, que está com a gente, era de lá. Tem o Pelé, que está no 57, tem bastante gente. O Gui, que está no 57 também. Tem vários caras aí, eu vou lembrando aos poucos. Uma equipe muito boa no TFPR, mas teve que parar. E aí, quando eles pararam, no último campeonato que teve, a gente fez Na verdade, eu já estava me envolvendo também, além de assistir os jogos, eu também já estava me envolvendo um pouquinho, eu já estava perto do treinador lá do Petros, que a gente tinha uma relação muito boa com ele. Aí no último mês, no último mês do ano, acho que foi em novembro, no segundo último, a gente acabou fazendo um torneio, um quadrangular, e desse quadrangular a gente conheceu o pessoal do Falcões e resolvemos montar um time, né, que já tem uma história de 4 anos, né, e 2 anos, indo para 2 anos no feminino. Então deu muito certo. A quantidade de atletas que passaram lá já passam de 60, né, e tem uma fidelidade muito grande, né, com as pessoas que participaram lá. Boa parte ainda está desde o começo, né? Isso é sinal que foi bacana essa história. Então foi assim, né? Eu comecei assistindo, depois me envolvi. Hoje a gente está estudando bastante para poder agregar para os meninos aí. Então, quando surgiu o NTB, você já era o treinador técnico ou você com o tempo se tornou?
Não, na verdade foi assim, né? Tinha o Michel e o César, que também gostavam muito de estudar o basquete, né? Tinha, não tem, o Michel e o César. O César é médico, então ele não consegue ficar com a gente o tempo todo, mas ajudou muito no início. O Michel ainda está até hoje, mas o Michel é atleta também, então ele joga, gosta de jogar. E no começo era eu mesmo que estava conduzindo. Pela experiência que eu tinha com pessoas, com atleta, com vestiário, não era difícil de conduzir, né? E aí a gente ficava próximo daqueles que entendiam um pouco mais de basquete e fazia os treinamentos. E os treinamentos foram evoluindo, né? Mas desde o início eu estava à frente. No começo era uma comissão, né? Éramos três. Depois ficou eu e o Michel, e agora praticamente que o Michel está mais jogando, né? Qual foi a primeira competição que o NTB disputou? Interpraças, com o nosso querido Marcos, né? O Marcos viu o nosso movimento, nos convidou e a gente foi maravilhoso. Não tínhamos nem jogo de camisa ainda, mas já tinha muita gente lá no NTB. Foi muito legal, inesquecível. Inclusive, deixar aqui uma informação do Marcos. O Marcos está fazendo um livro sobre a história do basquete amador em Curitiba. Muito legal. Verdade. Ele é mais um dos apaixonados aí pelo basquete, né? Sim. E como foi o desempenho para você, assim, da sua equipe no primeiro Interpraças, a primeira competição que vocês disputaram? Como foi para você essa experiência e o que você achou do desempenho da equipe? Foi empolgante, porque a gente já começou com vitória, né? Então a gente começou se achando que o céu era o limite, né? Achando que não tinha time para bater a gente. Porque uma coisa sempre que foi muito forte no NTB é o entusiasmo, a parte motivacional ali sempre prevaleceu, né? E como a gente ganhou o primeiro jogo, o segundo jogo, eu lembro até de um comentário do Samuel, que também jogou com a gente e jogou no TFPR, né? Tava o Samuel e o Bruno na arquibancada, e eles falaram, porra, eu não lembro de eu ter ganho 2 partidas seguidas na minha vida, né? Então a gente tava comemorando isso, né? Então é uma característica do NTB ter atletas que não participaram de grandes equipes, né? Atletas que são apaixonados pelo basquete e por algum motivo pararam, mas que paixão maior não tem. Então, essa é uma característica do NTB. Todos que estão lá são realmente apaixonados, né? Mas aí, após o final do Interpraças, você se reuniu com o pessoal e para você a experiência foi positiva e resolveu realmente dar continuidade e aí investir realmente. Daí veio, né, uniforme, né, veio todo o investimento futuro. Na verdade, assim, a grande inspiração no NTB não era exatamente a vitória, era a presença nos treinos, né? Tanto é que o primeiro uniforme tem uma história do primeiro uniforme. Para você ganhar o uniforme com o seu nome na camisa, você precisava participar de 60 treinos. Então, quando você completasse 60 treinos, então você já tinha a condição de ganhar a camisa com o nome. Já fazia sentido você ter isso aqui, ó, por 60 treinos. Verdade, verdade. Todo ano a gente procura dar algum tipo de lembrança aí para o atleta, né? Você tem uma história muito bonita lá que a gente já vai falar também, né? Sim. Aí, inclusive, né, para as pessoas que não sabem, já entrando um pouco nessa parte, a gente se conheceu no primeiro Interpraças, você lembra? Num jogo contra o Made in Rap, lá nem lembro. A gente não tinha nem gente, né? Era eu e o Gringo. Eu lembro exatamente. Chamamos 3 pessoas. Você pode falar um pouco sobre esse dia? Claro, eu lembro como se tivesse sido ontem. Tinha um cara que a gente foi disputar o Interpraças no passado, era Interpraças mesmo, né? Os jogos eram todas nas praças. O pessoal sempre gostou, mas sempre o risco era maior de lesão, essas coisas, mas o pessoal sempre gostou. E aí lá você estava sentado esperando lá o teu time chegar, que o Made Rap é muito bem administrado lá pelo nosso amigo Gringo, né? Gente finíssima, né? O Kiridas tem uma história linda também no basquete amador, mas ele também sempre tinha dificuldade de reunir os caras, né? E naquele dia deu WO de novo, né? Daí complicou. E você estava sentado ali do lado, e meio gauchão, né? Tá, vocês treinam aonde e tal? Daí a gente começou a conversar ali, e a gente descobriu que você queria treinar um pouquinho mais, né? Voltar, você tinha feito uma cirurgia e gostaria de voltar e treinar com mais intensidade. Foi ali que a gente se conheceu e aí a história foi linda, né? Jamais imaginávamos que ia chegar onde chegou. Então, daí eu fui para o NTB em 2016. Eu cheguei, inclusive estava tendo um quadrangular, né, que vocês estavam organizando. E
E aí eu fui, teve a minha ida para o NTB, e aproveitando, me diga assim, ó, que teve. Você ter me aceito no NTB foi um baita gesto, né? Foi Porque difícil. o falatório, o respeito era muito grande, né? Então, Tem se uma você história puder, né, muito falar legal algumas que coisas. eu, claro, tem uma história muito bacana que quando a gente começou o NTB, eu falei com alguns árbitros, né? Na época eu tinha falado com o Romildo. E eu falei pro Romildo, Romildo, eu tô querendo montar um time, mas que já que não vai ser o melhor, ele tem que ser o mais organizado, ele tem que ser o time que menos vai tomar técnica, tem que ser um time disciplinado, né? Então eu falei muito, vendi muito isso no começo, porque eu sabia que ia tomar 30, 40 pontos, mas o time tinha que ser disciplinado, né? Muito bem. E aí, o primeiro jogo que o Romildo foi apitado do NTB, quando ele estava ele viu o nosso time pronto na quadra, você já estava com a gente, daí o Romildo me chamou no canto e falou assim, pô, Rogério, você não falou para mim que você ia montar um time disciplinado, um time que não ia bater, não ia ter falta técnica. Cara, você conhece a história desse rapaz, desse teu pivô aí? E eu falei, claro, conheço ele, conheci ele na praça, tava, cara, esse cara já bateu em árbitro. Ele falou para mim. Aí eu tomei um susto, porque eu não sabia, né? Eu não sabia que você tinha batido já, ou tinha tido um momento, você pode até se defender agora aqui, né? Mas eu tomei um susto e falei, não, mas aqui vai ser diferente. E foi, né? E foi. Você tomou muito menos técnica do que você tomava antes, né? Tomou algumas, mas tomou menos, né? Então, eu já tinha essa Sim. pressão. Não, E você é um cara, você sabe nessa história, a tua história conta isso. Você é um cara muito, sempre foi muito intenso em tudo que você fez. Então, quando você jogava na quadra, você era muito intenso. Então, você tomava técnica, e além de tomar técnica, você arrumava confusão com os atletas do próprio time, às vezes. Por quê? Porque tem atletas que têm uma velocidade diferente dos outros. Você sempre pontuou mais que 20. Tua média foi sempre acima de 20 pontos em todos os jogos, né? Então, um cara que faz diferença. Na minha visão, eu nunca escondi isso de ninguém, um dos melhores pivôs de Curitiba, porque você não é só alto, você é técnico, você é bom, né? Então, acho que foi até difícil para você ter parar de jogar para começar a tocar a BSS, que isso é uma outra história. Mas aí a gente tentou fazer com que a equipe entendesse isso, mas eu tinha que estar sempre administrando você ali, era uma administração separada, né? Para manter você é, bem com a equipe e a gente ter resultado. E deu certo, foi uma história muito bonita, né? Eu tenho certeza disso. Você nos ajudou muito e o NTB ajudou também, né? Tanto é que, se você quiser, a gente já alonga aqui para a tua história, né? Como é que começou não, essa história da BSS. Você quer deixar para depois? Então tá bom. já chegamos lá. Até eu queria aproveitar o momento aqui e dizer que, para mim, de todas as equipes amadoras que eu joguei aqui em Curitiba, sem dúvida nenhuma, para mim, a experiência do NTB foi o único lugar que realmente eu senti que era uma família, que tinha um propósito, que era muito mais do que só jogar e ganhar. Era muito legal as Verdade. reuniões, a amizade do pessoal, tudo aquilo que você fazia, sempre trazendo uma novidade, desafios nos treinos. Era muito legal. Eu sinto muita saudade disso. É uma das coisas que me Que dói bom. ter que organizar a competição hoje é não poder jogar, sabe? Não poder estar naquele clima com a turma que eu adoro, assim, gostava muito. E depois de Deve ter ver sido o The difícil. Last Dance, The Last Dance, vendo como é que o Jordan era, eu falei, tá vendo aí, ó, como é que é? Não era só eu, e Achou? era meio Achou uma mala, não sei. referência. Achei, pá, que Tá baita bom. referência, né? Boa, Vamos mas lá, não, ó. tem muita gente aí. Aí, aí Se você me você também, além permitir, de treinar, claro, se você me permitir, eu queria só fazer um comentário. Eu não sei se você consegue medir quantas pessoas tem aí hoje, né? A gente tem visto as lives, a quantidade de pessoas e tal. Nós tivemos no meio dessa semana um bate-papo com os atletas, né? A gente convidou todo mundo para uma vídeo. Fizemos uma vídeo na quinta-feira, foi uma delícia, foi muito legal, através da ferramenta Zoom. A gente reuniu a equipe, relembrou alguns fundamentos teóricos do conceito do NTB. Foi muito legal. E lá a gente falou para o pessoal para eles convidarem pessoas para virem para a live só no começo. E foi o que aconteceu ali, que eu vi pelo nosso númerozinho ali, já passou ali de 30, tinha passado. Mas assim, é exatamente porque tem um tema polêmico aí que os atletas, eles adoram a ideia de ver gente assistindo nos ginásios, né? Mas sempre fica pensando o que fazer para levar mais pessoas no ginásio, né, Sartório? Você que é um organizador, sabe que isso é difícil.
Quando entrou o Oswaldo Cruz ali já deu uma ajudada, porque é um lugar central, bacana e tudo mais. Mas a gente vem dizendo para os atletas que eles precisam convidar os familiares para assistir os jogos, né? Porque quem vai assistir, quem vai para o ginásio, gosta do que está vendo, né? E às vezes os familiares nem imaginam que tem esses atletas dentro de casa, que são pessoas que fazem muito bonito nas quadras. Às vezes o cara sai de lá da quadra com um resultado lindo, jogou muito bem, melhor, e não tem nenhuma pessoa da família, nenhum amigo, nenhum namorado, não tem ninguém assistindo o cara. Né? Então isso é muito triste, porque como é que você quer fazer que o basquete amador cresça se você não divulga ele? Né? Eu acho que os atletas Sim. precisam entrar mais, eles precisam se comprometer mais com isso, levar mais pessoas, o próprio atleta. Imagina o seguinte, você tem um grupo de 20 atletas, se cada um leva 4 pessoas para assistir, e isso acontece nas duas equipes, olha... Né? E todo mundo que vai gosta. Então o que falta realmente é as pessoas se motivarem mais. Eu acho que precisa de gente mais apaixonada por basquete fora das quadras também, né? Hoje você tem muito... O cara só quer saber de ir lá e jogar, né? Mas de repente se a gente tivesse times bons, como é o caso do... Eu citei já isso no New School, vou citar de novo. Se esses times tivessem um técnico, mas um técnico para fazer substituições e tudo mais, para poder ter mais pessoas... E isso motiva também. Você vai disputar um campeonato, o time está com 5 atletas, né? Às vezes isso não mostra muita organização no basquete amador, né? E isso vai ajudar muito, acho que o basquete amador, a partir do momento que tiverem mais pessoas a fim de ficar no banco organizando. Porque o atleta não organiza, o atleta joga, né? Não, se a gente tivesse equipes, que nem 20 equipes igual o NTB, o 57 agora está levando família, parentes, namorada, a gente vê uma turma lá nos jogos deles. Mas, cara, não enche uma mão de equipes que tem essa preocupação de convidar as pessoas e levar lá que seja suas 10, 15, 20 pessoas nos seus jogos. Infelizmente, realmente, as pessoas vão lá para jogar e não sabe quanto é gostoso jogar com torcida, seja a favor ou contra. Pois é. É muito melhor. Aquele clima, sabe, de partida, de jogo. Eu lembro que a nossa primeira Copa São José, a gente chegou a levar uniformizado próximo de 100 pessoas lá no Ney Braga. Nossa! Então, próximo de 100 pessoas, uniformizadas, porque a gente fez um movimento e as pessoas foram. E veja, a gente não passou nem das oitavas, né? A gente saiu na primeira fase, mas e aquelas pessoas que nós levamos para assistir, elas dariam sequência se nós quiséssemos, mas a gente não fez força para isso, a gente não continuou divulgando da forma que a gente divulgou. Onde que eu quero chegar? Daqui 2, 3 anos, a estrutura da BSS, as equipes, a gente pode estar disputando um amador em Curitiba lindo, uma coisa que o cara, mesmo que o cara seja empresário em outra área, ele vai ficar com o jogo na cabeça, pensando que ele tem jogo no final de semana, pensando na quantidade de pessoas que vão estar lá assistindo, só depende dos atletas começarem a divulgar mais. E aí vai ser muito bonito. Aí as pessoas vão falando, mas não tem patrocínio? Como é que você quer ter patrocínio se você não consegue demonstrar para as pessoas? Os atletas têm que convidar as pessoas para irem lá, começa a aparecer empresário lá, o empresário gosta, e falou, sabe o que? Eu vou ajudar esses meninos. E é assim que começa. Se não tiver esse começo, vai ser muito difícil. Né? Mas eu acredito que a gente conseguiu... com essa parada que aconteceu, Sartori, eu acho que deixou todo mundo mais apaixonado ainda pelo basquete. Eu acho que vai voltar todo mundo com muita fome, com muita sede de jogar mais, de assistir mais. Eu acredito nisso. E graças a apoiadores a gente já conseguiu dar premiação melhor, a gente conseguiu dar jogo de uniforme, a gente conseguiu levar placar, né, em todos os jogos, a gente consegue melhorar a estrutura com apoio, a torcida vai, os atletas se envolvem, o apoiador vem e a gente dá uma estrutura melhor. E todo mundo ganha, fica muito mais bonito ver uma partida bem organizada, né? Mas a gente vai chegar lá. Você está fazendo isso, né? Mas... Você está fazendo isso, né? Ainda a BSS está fazendo. Você ainda assim, foco, né? Isso é bom. É verdade. Falando nisso, você, que é a minha próxima pergunta aqui, você também no começo, logo que o NTB surgiu, você também se tornou uma referência de um cara que era um dos maiores apoiadores do basquete amador, ajudou muito no Interpraças do Marquinhos, você ajudou na organização de quadrangulares, de competições, e além das competições tradicionais, você estava sempre achando um quadrangular, uma competição, como também foi a Copa Araucária, a primeira que a gente disputou e foi campeão.
Eu queria que você comentasse sobre essa parte que você se envolveu mais. Você pensou, cara, eu tenho um time e tudo, mas eu preciso fazer algo mais para que o basquete aconteça. É essa dorzinha que a gente tem, né? Porque você vê uma grande oportunidade, eu consigo imaginar aí para os próximos anos o basquete ganhando uma força, porque não é dentro de quadra que ele tem que ganhar força, ele tem que ganhar fora de quadra, ele tem que ter organização, porque os jogos já são muito bons, né? Já existem jogos bacanas, jogos competitivos, já existe isso, só que precisa ter mais gente envolvida fora. Por isso é que eu sou muito torcedor que tenham mais técnicos, porque o técnico é o cara apaixonado pelo basquete que não precisa entrar dentro de quadra para jogar, mas o cara gosta, que daí ele organiza, ele organizando, os times ficam mais organizados, é isso que eu acho que falta. E às vezes dava até pena de alguns times, eu confesso que às vezes me sensibilizava com a organização do Interpraças, que não tinha uma estrutura, aí você fica com pena, né? Fala, pô, vamos tentar ajudar. Porque senão a gente imagina que se o basquete amador depende desses campeonatos, se esses campeonatos estavam sem estrutura nenhuma e ninguém ajudar, o que vai acontecer? Vai acabar, né? Vai virar bagunça e vai virar uma coisa de bate-bola, né? E essa galera que está aí, se você pensar, eu pelo menos eu estou me baseando pelos caras que treinam no NTB, o feminino e o masculino, são tudo apaixonados por basquete. Eles são pessoas que pensam, que vão jogar amanhã, pensam no jogo uma noite antes, né? O basquete amador ele é composto de caras que se lesionaram e não podem mais jogar em alta performance, em quem começou muito tarde, e grandes jogadores que tiveram que parar por causa da idade. É esse grupo que se mistura, né? Então, mas no final da história é tudo apaixonado, né? Então você se sensibiliza, por isso que você Sim. tenta ajudar, a gente sempre tentou ajudar, né? Mas hoje já tem grandes equipes aí também, bem organizadas, né? Que é o exemplo da Ford, que é muito legal, Melhorou muito. né? O nível técnico deles é altíssimo, tanto é que eles ganham todos os campeonatos, a maioria dos campeonatos eles ganham, mas tem uma organização, né? Então eu acho que precisava de mais times assim. Não precisa ser excelente na quadra, precisa ser excelente fora da quadra e mediano para cima dentro da quadra, que daí evolui com o tempo. Se eu for comparar a história do NTB com o do 57, que eu gosto de usar como referência, pô, são 4 anos versus 16. A gente tem muito aí, nós estamos engatinhando. E eu acho que a gente já está começando a incomodar, inclusive, né? A gente já ganhou alguns jogos de Sim, equipes grandes. Ninguém mais está metendo mais de 20 pontos, aquela coisa. Começo do. Porra, primeiro campeonato era 40 pontos, 50 pontos. Hoje, para vencer o NTB, já tem que sofrer um pouquinho mais. Você já não pode mandar só os reservas, senão você vai ter problema, né? é verdade. Vamos falar aqui, antes da gente chegar nas competições mais tradicionais, eu queria falar um pouco de uma competição que antecedeu até a BSS, as competições da BSS, que foi polêmica, que eu queria que você falasse sobre a polêmica do torneio Rolando Ferreira, sobre Ah, o que isso foi. aconteceu. Você pode comentar um pouco sobre essa competição? Claro que posso. Tem um grande, outro apaixonado por basquete, porque veja, cada um tem o seu estilo, né? Gênio forte e tudo mais. O Eric é outro apaixonado pelo basquete. O Eric tem o seu time lá, não sei se ainda tem o Eights, né? Muito bom. Uhum. Ele, na época, se reuniu com a gente para fazer o torneio. Inclusive, a gente participou da organização. A primeira reunião foi na empresa que eu trabalhava, inclusive, para você ter uma ideia do Rolando. Então, a gente entrou numa organização. Eu, o Eric, eu não lembro mais quem. Até o Fábio, que é hoje lá do time de Piraquara, né? Ele foi o árbitro do início do campeonato, se reuniu e tal. O Luiz também estava nas reuniões iniciais. Então, assim, foi muito bacana, Bressan e tudo mais. Foi um torneio legal. Só que quando nós estávamos num jogo para ir para ver quem ia para a semifinal, para ficar entre os 4, se não me falha a memória, acho que é isso, nós tivemos um jogo contra a equipe do Eite lá no Bagose. E na última bola, nós estávamos perdendo, e aí o Mila meteu uma bola mágica, né? Ele estava quase fora da quadra, desequilibrado, Sim. marcado, e ele meteu aquela bola linda que eu acho que aquela bola mantém um atleta por mais anos, né? Porque o cara fica, quando ele pensa em desistir, ele pensa aquela bola e fala, não, vou voltar. Vou voltar porque aquela bola é Sim. incrível, né? Então ficou na história do NTB. E aí levamos o jogo para a prorrogação e na prorrogação a gente resolveu, ganhamos. Só que daí, para nossa surpresa, durante a semana a gente teve um comunicado, porque o Eric era um dos organizadores, ele comunicou que o jogo teria que ser refeito, né? Porque aquele jogo não teria validade, porque através de vídeo ele descobriu que faltava uma cesta, né? Então, Um foi lance, uma coisa. um lance É, livre.
eu vou dizer para você assim, eu não sei se é aquela história, né? Não foi trágico porque foi cômico, né? Foi muito engraçado aquilo. Mas aí ele levou muito a sério aquilo e ficou uma disputa danada. No final da história, a gente pediu as imagens, daí as imagens acabaram não chegando e a gente acabou classificando, né? Porque não tinha sentido. Não tinha isso no regulamento, né? Então, mas enfim, ficou essa história, foi muito engraçado e depois não tiveram os vídeos para comprovar. Mas o Eric eu respeito muito, ele é um cara Ele é sensacional, um cara também muito ajudou muito no apaixonado. basquete. Muito, muito. A gente tem muitas pessoas. Inclusive, aí a Por isso gente que eu falo, ficou, se conseguisse unir esses caras todos, aí seria muito bom. ficamos em terceiro lugar num jogão, né, contra um forte time, Não, né, aí que a gente ganha. nós fomos para semifinal, pegamos a equipe, eu acho que era do Positivo, né? Você estava inclusive jogando, fez uma grande partida. Foi no Bagose também, foi num sábado à tarde, tinha muita gente assistindo lá também, estava bem bacana, estava um ambiente ótimo. O time deles tinha caras consagrados aí em Curitiba, né? Quando eu falo consagrado em Curitiba, eu estou me referindo ao nosso mundinho do basquete amador. Então, o caso do Pedrinho, Chico, Euan, estavam todos lá. Eles jogam tantas partidas importantes, talvez não lembrem, mas a gente lembra. Nós ganhamos deles, ganhamos bem, né? Fizemos uma baita partida na coletividade, porque o NTB nunca teve um cara que massacre, um cara individual, né? Isso é até uma característica nossa, a gente sempre buscou coletividade. E lá a gente ganhou, para nós foi um título, né? Ganhamos o terceiro lugar de uma equipe muito forte. Foi bem bacana. E ficou marcado por causa do vídeo que o Eric reclamou. Infelizmente essa confusão acabou nem dando continuidade uma segunda edição, né, a competição, por causa dessas Verdade. Uma confusões. pena. Briga na Uma final pena que foi um acabou. grande campeonato. Eu acho até que Sim, a final teve briga também na final, né? Se não me falha a 57 e memória. a PCF, deu confusão no final. É, É. deu uma confusão também. Mas foi um Agora grande vamos. campeonato. Grande campeonato. Sim, foi bem gostoso de jogar. Até porque, né, era uma época muito carente de competições, né? Então precisava de um campeonato daqueles para o calendário. Aí falando da competição, que é uma que se adora muito, Copa São José. Copa São José. Tá. Eu queria que você falasse, né, sobre a Copa São José, as participações da sua equipe e a fissura que você tem de chegar, né, na Copa São José. Você é uma competição que você especialmente gosta dela, né? Me fala um pouquinho sobre essa competição. Não, a gente gosta porque foi a competição que nós encontramos, a primeira competição que a gente encontrou mais organizada, né? Que foi em ginásio, dentro de quadra, com todo o grupo de arbitragem que precisava, né? Então, nós sofremos até para inscrever um atleta, que ficou faltando a data de nascimento de um atleta, eles queriam eliminar o atleta, que era o Luan, um menino maravilhoso, que hoje, por causa do trabalho, não pode estar com a gente. Mas, nossa, eu sofri 2 semanas e não falei para o grupo. Eles iam se desesperar, porque o Luan era das nossas esperanças, né? E eles já tinham Sim. eliminado o Luan. E eu fui abrir recurso, foi uma doideira. Eu fiz uma consulta com um advogado, para você ter uma ideia. Aí elaboramos uma carta, um recurso, mandamos lá para o pessoal da prefeitura, mas fizeram a gente sofrer até o último. Daí o Samuel veio depois, não, então nós vamos liberar. Mas não foi fácil, não. Então, esse tipo de coisa, de organização, dá outro nível de gás para os atletas, a verdade é essa. E a gente sempre fez muito isso, né? A gente sempre criou ambiente para as competições, né? Então, você sabe, a gente tinha reunião separada com os atletas e tal, e mostrava vídeo, não sei o quê. Isso tudo é muito bacana, né? Então, e a Copa São José tinha uma relação direta com isso. E todo ano a gente foi dando uma melhoradinha, né? Tanto é que com as meninas a gente já chegou ganhando o troféu, né? Na primeira que a gente participou, não foi em primeiro, mas foi aquela vaga que era a única chance que nós tínhamos por causa do nível das outras equipes. Nós fomos lá e ganhamos aquilo. Fizemos a lição de casa já no feminino. E o masculino sempre se destacando, né? O Brunão sempre também ganhando as medalhas lá nos torneios de 3 e tal. Então, sempre uma competição que a gente realmente tinha um xodó. Tem, né? Gosta muito. Aí, o NTB também jogou, foi ousado e se inscreveu para jogar o Metropolitano, certo? Me fala como que foi a experiência de jogar o Metropolitano. Tá, o Metropolitano foi assim, nós jogamos a primeira partida contra a Ford e a gente ganhou da Ford. E a Ford tava forte, né? Tava bem, foi Uhum. no Bagose também, um jogo à noite. Eles nunca foram com 5 atletas, eles sempre vão com 10, 12, 10, 12 sempre, né? E um time fortíssimo. Mas nós estávamos vivendo um momento bem bom e ganhamos. Mas paramos ali também, né? Porque por dois motivos. Primeiro que os outros times eram muito fortes.
E segundo, que o Metropolitano, o Romildo sabe disso, não estava legal, assim, né? Em função de ginásio, era muita jogos que se transferiam de data, isso atrapalhava muito. E aí isso fazia com que a gente admirasse mais ainda a Copa São José, né? Porque a gente fazia um comparativo, pô, olha esse aqui, tudo certinho, tudo organizado, se errar 5 minutos da WO, então troço bonito, né? Organizado. E o Metropolitano não era assim, né? Então, claro, a gente tomou bucha também, perdeu, mas um dos motivos da gente não ter renovado no Metropolitano foi esse, que parece que agora está seguindo outro caminho, mas na época foi bem, bem desorganizado, assim, né? Isso realmente aconteceu. E o nosso time também sentiu, mas como eu tive uma oportunidade de assistir uma palestra do Daniel, do Coxinha, e ele falou isso e a gente sempre procurou fazer isso. Ele falou que você sempre tem que buscar jogar contra os tubarões, né? Não tem que querer se omitir a jogar contra times fortes. Qualquer campeonato que você puder entrar contra times fortes, entre, porque você sempre ganha experiência, né? A gente sempre fez isso. O motivo de ter saído do Metropolitano não foi o nível das equipes, e sim aquela coisa um pouco desorganizada que foi no começo. Ok, aí também vocês participaram de todas até agora, a Taça Curitiba. Foi algo também diferente que a BSS trouxe para cá. E eu gostaria que você comentasse sobre agora o NTB na Taça Curitiba. A Taça Curitiba virou o nosso xodó, né? Essa que é a verdade, porque a gente já estava mais consistente, já estava mais calejado, e o time ficou um pouco mais cascudo, já não era mais não se envolvia tão emocionalmente com as coisas como a gente sempre se envolveu, um time sempre muito emocional, né? Você tomava 2 bolas de 3 seguidas, o mundo acabava, né? E agora a gente está conseguindo levar os jogos para o último quarto, isso é uma coisa boa, né? Então, e a gente conseguiu ver essa diferença na Taça Curitiba. Tanto é que dá uma dor muito grande quando a gente lembra como que a gente saiu da Taça Curitiba, né? Os jogos que fizeram com que a gente saísse, jogos realmente muito no detalhe, foram coisas pequenas que você fica com dificuldade de dormir porque você tinha que ter ganho aquela partida, né? Então, agora, nessa última temporada que a gente teve na Taça Curitiba também, a gente foi super bem, você sabe disso, né? Fizemos aí um trabalho muito legal, né? Na primeira fase, em primeiro lugar, confere? É isso? E aí, certo. depois, até por eu até fiz essa pergunta também pro Coxinha, na palestra, se ele já tinha saído da quadra com a sensação de ter perdido uma partida, ou se saiu da quadra com a sensação de ter ganho uma partida, né? E ele falou que ganha nunca, como, né, é um gentleman, né? Por isso que ele falou isso, mas certamente ele já ganhou alguma partida com a parte tática, mas perder sim. E nessa última que nós tivemos agora, o último jogo contra o New School, você tá lembrado? Uhum. Que a gente praticamente que venceu os 3 primeiros quartos, e no último quarto, esse jogo eu saí da quadra entendendo que eu perdi a partida. Foi uma falha minha, porque nós tínhamos uma última bola, tempo, e por uma falha de eu achar que a diferença estava de 2 pontos, eu achei, na minha cabeça eu tinha olhado e tinha visto 2 pontos, e a diferença não era 2, era 3. Então foi uma falha gritante da minha parte, porque todo o tempo que nós pedimos, a gente estava montando uma jogada para uma bola que não era a bola que resolvia. Nós tínhamos que ter uma bola de 3. E aí, na hora que um dos atletas gritou, a diferença de 3, aí deu branco total, assim. Eles foram para a quadra do jeito que eu estava no banco, entendeu? Então eu acho que eu perdi aquela partida, e foi uma dor, porque o time jogou muito e ganhou os 3 primeiros cards com propriedade. Em poucos dias que eu vi o New School tão completinho, né? Acho que estava faltando um atleta deles que ia em todos os jogos, mas a maioria estava lá, Pedrinho, Yuri, os caras bons estavam lá, né? O Cabeça, enfim, tava até o Caio, que também estava no TFPR do passado, Billy, enfim, o time estava lá. E a gente perdeu no detalhe, eu acho que foi uma falha minha. Mas, assim, as 2 taças Curitibas foram realmente formidáveis. E a gente saiu da taça tendo a certeza que a próxima a gente vai dar um salto a mais aí, eu não tenho dúvida. Porque nosso time está muito consistente. E é um time alto, não é um time baixo, né? O elenco tem um time muito bom. Inclusive, aproveitando, lembra aquele jogo, até que foi contra o time do Coxinha, contra o Curitiba Basquetebol no Bagose, na primeira edição?
Que vocês perderam Nossa. para uma bola que o Igor pegou sozinho assim e o nervosismo errou a bola da vitória. Mas, se você pensar, se você conversar com os atletas, nós tivemos 3 momentos nessa partida no final que a gente podia ter ganho. Né? Só que o que ficou marcado, né, até para o Igor não se sentir, porra, você foi o cara. Não, nós tivemos 3 momentos. Não foi só o Igor que falhou ali. Nós tivemos 3 momentos ali que a gente podia ter ganho. Uma bola que o Gustavo não precisava ter chutado, uma bola que o Bruno não precisava ter chutado, e uma bola que não precisava ter feito um lançamento gigantesco para o Cosiba lá na frente, enfim, tudo errado. E o Cosiba podia ter segurado a bola e ter ficado, a gente ganhava o jogo ali, mas não aconteceu. Mas a bola que ficou marcada foi a do Igor, né? Teve um rebote, ele estava debaixo da cesta com as 2 mãos na bola e não deu certo. Então não era para ser. E nós iríamos ganhar do Círculo ali com o time do Círculo que ia disputar a Liga Nacional, um time fortíssimo, não era um time mais ou menos. Então aquilo doeu mais demais, né? Mas valeu. Até o Coxinha brincou, né? Ele falou que... Não foi ele que brincou. Eu falei que o único desfalque que eles tinham naquele dia era ele, né? Porque a equipe toda estava lá e aquele dia era o Alexandre que estava lá, né? Mas foi um grande jogo e ali mostrou que a gente também não é mais bobo, né? Nossa, e esse jogo, eu levei lá o pessoal... Eu levei um pessoal lá que... Nesse jogo eu convidei umas Sartori, pessoas... deixa eu responder para ele. Diga para ele que eu não tenho muito assunto, então tem que ficar nesse. Aí, nesse dia, eu levei um pessoal para ir ver os jogos que foram lá, que tinham ideia de apoiar o basquete e tal. Cara, eles saíram encantados, porque o clima daquele jogo, da torcida, o jogo inteiro, a atenção foi um clima maravilhoso, cara. Nossa, barulhento do início ao fim. Mas é isso aí, Sartori. Por isso que eu fico insistindo dos atletas levarem gente para os jogos. Cara, vai ser... O basquete amador vai ficar para a história. A gente pode competir, eu não estou exagerando, não estou viajando, isso é real. A gente pode competir com ligas nacionais, se a gente quiser. Tudo depende de quanta gente a gente vai levar para assistir os jogos, porque os jogos são muito bons, né? Outro tópico agora, eu quero falar sobre o feminino. Depois de tudo isso do masculino, você teve a ideia, eu não sei como que surgiu essa ideia, eu queria que você me falasse como foi o surgimento do feminino do NTB. O surgimento foi a palavra amador, se você tirar um pouco o tom ali de força das letras, é amador, né? É quem ama dor, na verdade. Então, a equipe do feminino, num torneio de férias, estava indo para a final, e estava com um time para ir para a final e não tinha jogo de camisa. E aí a Gabi, foi aí que eu tive mais aproximação com a Gabriele Goulart, que hoje faz parte aí da tua equipe também, né? Da BSS, uma pessoa formidável. E aí eu ofereci para ela o uniforme do NTB para elas disputarem só o campeonato, né? Só que dali surgiu uma afinidade e aí eu pensei, eu deixei muito claro para ela o seguinte, olha, eu vou entrar se as meninas estiverem querendo muito, porque a gente quer muito tudo. Nós somos muito intensos. Se a gente for lá para treinar, eu já ver cara de gente com tanto faz como tanto fez, aí eu já vou largar o osso. Mas eu senti dela que não era isso, que as meninas realmente estavam apaixonadas e querendo. E não deu outra. A gente entrou com um time forte, diferente do início do NTB masculino, né? Que entrou com um time querendo ganhar, mas com pouca experiência. Ali já tinha uma equipe bem formadinha e tudo mais. Então já chegou ganhando alguma coisa, né? Já ganhou títulos, já foi para... Só perdeu para o time de Ponta Grossa, porque é um time que recebe para jogar, né? Então treina 2 vezes por dia, aquelas coisas malucas, né? E a gente ainda conseguiu no primeiro quarto ainda fazer um bom jogo, depois elas abriram por causa dos chutes de fora que fica difícil, né? Mas no você chegou, você tem se interrompendo rapidinho, você chegou a ver a live premiada, uma das perguntas que teve, na última? Na última entrei sobre no final, a equipe, cara. Eu entrei. Depois veja lá, uma das perguntas era, só teve uma equipe até hoje que perdeu de menos de 20 pontos para Ponta Grossa, e foi justamente o NTB. Perdeu por 17 pontos para um time daqueles, os outros todo mundo perdeu.
A Mel tá aí, eu já vi que a Mel tá aí, a Raquel tá aí, a Pacífico tá aí, eu vi as três. Pode perguntar para elas, nós tínhamos como meta isso, de perder menos de 20 pontos. A gente tinha como meta, que até para as mais entusiasmadas ficavam bravas com isso, porque, pô, nós vamos ganhar, não é menos de 20, né? Mas a gente tinha uma meta assim, então foi uma coisa muito legal. A equipe do feminino é lindo de ver jogar, né? Elas são extremamente coletivas, tem gente muito boa lá, mas não tem estrela, né? Ou são 5 estrelinhas, são 12 estrelas, é bonito de ver. É outro time que se tiver... Inclusive, você já deixou de convidar a gente, né, estrelas do feminino, né, para não perder, para valorizar as meninas que estão treinando com você, né? É verdade. Isso aconteceu no último torneio, que inclusive foi a tua empresa aí que fez a gestão do torneio, que havia possibilidade até de a gente trazer a Helena, né? Porque a Helena estava sem time e tal, e a Helena é uma estrela do amador também, né? Todo mundo sabe, falando do nosso mundo, ela é talvez uma das melhores atletas aí. E aí as meninas, não, vamos trazer, vamos convidar, vamos convidar. Eu falei, olha, eu acho, primeiro que eu sou um admirador do basquete dela, e eu acho ela uma excelente pessoa, o pouco contato que a gente teve. Mas eu não gostaria de trazer. Porque se a gente traz e ganha o campeonato, você ganhou porque você enxertou. Então, isso no NTB eu sempre tive isso. Levei muito a sério. Não queria trazer as estrelas para poder ganhar com as pratas da casa, vamos colocar assim, né? E foi uma atitude excelente que a gente tomou, porque o campeonato ganhou força. Imagina se a Helena está no nosso time na final. Ficava desleal até, né? Com a equipe que a gente tem e a única possibilidade forte da outra equipe não estar na quadra contra a gente, perdia. O campeonato perdia com isso, todo mundo perdia com isso. Então foi muito bom, ela valorizou o campeonato e a gente conseguiu ganhar. Eu corri o risco, né? Como já corri no masculino direto, que tem caras maravilhosos aí que a gente podia ter trazido e a gente não trouxe exatamente para manter essa rapaziada. E te surpreendeu, assim, essa ascensão tão rápida do feminino, de já ter ganho as 2 Taças Curitiba, de ser no torneio de férias também, só perderam para Ponta Grossa na final, porque senão vocês tinham ganho tudo de lá para cá, né? Me fala, você esperava... Eu esperava pelo seguinte, porque no masculino, a gente não teve essa resposta tão rápida, porque o nível técnico, eles estão se aprimorando, mas a gente nunca abriu mão de não ficar buscando os melhores. Eu vou trazer, o Quebrada tem essa característica, o Rafael é outro maluco, apaixonado pelo basquete, sem o Rafael a gente não seria o mesmo também, você sabe disso. Ele é um cara sensacional, mas ele tem isso, ele não tem tempo ruim. Se ele vê um cara lá metendo bola de 3, ele quer trazer o cara para ele, né? E se der para o cara jogar na terça-feira, daí na quinta já está em outro time, no domingo já está em outro time, para ele tá ótimo. E a gente não quer isso. Cada um com as suas frescuras, né? A gente não quer isso. O cara que joga ali tem que treinar um pouquinho com a gente, tem que ter um ambiente, tem que ter sentimento. Eu não gosto de, fazendo uma analogia aqui, de ir direto pro finalmente. A gente gosta de ter uma história, né? Então, por isso que a gente segura. Agora, no feminino, já veio um time forte para nós. Precisava só facilitar a vida delas, colocar uma coletividade. Como a gente colocou muita jogada, que viraram jogadas, que viraram movimentação, o jogo delas é bonito de ver. A bola não para na mão de ninguém. Se você pegar o exemplo que o Bigu falou, 20% na mão de cada atleta, se assistiu o jogo do NTB feminino, é aquilo dali, né? É muito bacana. Sim, verdade. Agora vamos lá para o próximo tema. A gente vai falar um pouquinho do basquete amador. Como é que você vê hoje? Como é que você enxerga hoje o nosso basquete amador? Olha, eu enxergo com grandes oportunidades. Eu acho que é isso. A gente tem muita oportunidade. Não vamos fazer crítica né? E nem vamos dizer que está tudo perdido. Eu acho que existem muitas oportunidades. De novo, vou bater na tecla, depende muito dos atletas. Os atletas têm que dar feedback. Eu falo isso para os atletas. É muito ruim quando você cria uma situação dentro da equipe e o cara não te dá feedback. Não diz para você se gostou ou se não gostou. Você sabe, tem pessoas que não têm reação. E os apaixonados ficam loucos com isso, porque você precisa saber o que o cara está sentindo. Se, cara, isso está no caminho, não está no caminho, o cara talvez. Isso é muito ruim. Então, os atletas têm que se empenhar mais, têm que mostrar mais que querem isso, para a gente que está de fora se motivar mais a fazer mais.
Eu não vou ficar fazendo coisas. De repente, a gente fez o convite lá. Pô, tem que convidar 4 pessoas para ir na live, um exemplo. Você não vai ficar falando isso toda hora pro cara. Você fala uma vez. O cara, se ele gosta disso, ele tem que fazer. Né? Se o cara não faz, você começa a desanimar. E eu acho que no amador tem muito isso, sabe? Tem equipes que tentaram, por exemplo, o Gringo, vamos pegar o exemplo. Ele tentou fazer alguma coisa, eu não sei porquê, mas parece que todos os jogos tinham poucas pessoas, né? Então, o basquete amador pode crescer, mas precisa de mais pessoas apaixonadas por basquete fora da quadra para tentar organizar. Agora, por exemplo, tem mais que uma liga na cidade, né? Essa tua chegada aí, eu diria que reacendeu as luzes. Você sabe disso. Todo mundo te fez muitas críticas. Críticas ao Sartório, porque o Sartório apitava mal, o Sartório era muito nervoso, entrava em discussão e tal, tal, tal. Essa etapa foi vencida. Né? Hoje você tem a BSS, não está mais rotulada como algo que você um dia fez. Não, a BSS hoje é respeitada pelos atletas. Eu cansei de ouvir isso de várias pontos, assim, cara, se não tivesse os torneios da BSS, como seria? Né? E isso fez também para mostrar que o basquete amador tem muita gente envolvida, mas é muito atleta, não é pouco. Então, se organizar o negócio, vai crescer demais. Eu calculo que daqui 3 anos a gente já vai ter público nos ginásios, eu calculo. Se você não largar, você que eu falo, a tua empresa, né, e for ganhando proporções, a vinda do Turquete como árbitro, por exemplo, né? Isso te trouxe uma credibilidade muito gigante, porque é como eu falo, o cara não pode ser atleta e técnico, fica muito difícil, perde credibilidade. O cara ser atleta e querer organizar campeonatos também não dá certo, não faz sentido. Você sentiu isso na pele, né? Hoje você tomou uma decisão, oficializou. Então, agora, eu acho que daqui para frente só vai crescer o basquete amador, mas os atletas precisam ajudar, né? Precisam levar um Sim, pouquinho mais a sério. inclusive uma coisa que eu fico muito feliz de saber, porque a missão da BSS, e a gente vai entrar depois na parte como que começou a BSS, que também foi em conversas nossas, né, que surgiu a BSS, porque a BSS, na verdade, surgiu como uma página apenas, né, que daí a gente já entra nessa questão. Mas a gente conseguiu reacender o basquete feminino, que já todo mundo tinha abandonado o basquete feminino. Hoje voltaram até outras. Voltaram a fazer feminino. Quem não fazia mais feminino Outras voltou ligas. a fazer, porque viu que. Porque é um mercado bom, basta trabalhar com carinho, com jeito. E o masculino, então, nem se fala, né? Brota time assim de lugar que tu nem imagina, né? Mas é bem legal isso. Então, isso aqui, ó. Eu queria que você comentasse agora sobre a diferença das competições como eram, né, pós-BSS e como é que você vê hoje o basquete depois da BSS Sports, né? Qual foi a grande diferença? O que mudou para ter tantos times hoje que não tinham antes? Por que antes era tão desorganizado e hoje até mesmo quem estava desorganizado está começando a querer fazer a coisa mais organizada? Eu acho que aí, Sartório, já cabe. Eu acho que antes que estoure o nosso tempo, é hora de a gente falar como que você foi para essa situação. Eu acho que é o momento que encaixa. Mas antes disso, eu queria aproveitar para dizer e agradecer os atletas do NTB, do masculino, do feminino, que são pessoas maravilhosas, respeitosas, que é uma delícia. Eu estou morrendo de saudade mesmo das duas modalidades, tanto do feminino quanto do masculino, e ter orgulho de ter atletas como um Décio, como o Igor, né? O Igor, na nossa visão, acho que de todos do NTB, foi o nosso melhor atleta no último ano. Mas olha, ele despontou um basquete diferenciado, recebe convite para jogar com os seus melhores amigos, com os seus parceiros mesmo, que ganham títulos um atrás do outro, e ele simplesmente está com a gente por uma decisão dele, eu acho até que já chegou nesse estágio aí de sentimento pelo NTB. Então, para mim, eu não posso deixar de citar esse cara, né? Porque ele é especial na quadra e fora de quadra. Porque em outra situação ele já teria ido jogar com os times que ganham campeonatos. Ele deve escutar, eu fico imaginando que ele deve escutar dos caras. Cara, você vai ficar com esses caras aí fazendo o quê? Os caras não chegam nunca numa semifinal, vem ganhar uma medalhinha com a gente. Eu imagino que ele escuta isso diariamente. Mas não, o cara tá lá com a gente e tá aprendendo, ele mesmo fala que ele tá aprendendo. Aliás, eu vou jogar aqui um confete na minha cabeça, ele chegou lá como pivô, né? Só louco para botar um homem desse, que é um verdadeiro trator, né?
e ele foi para a ala, e ali eu acho que foi o melhor ano do basquete dele, não tenho dúvida, foi no NTB. Sim. Eu tenho a impressão que essa mudança de posição foi o que realmente fez o basquete dele ressaltar. Então eu não podia deixar de falar isso. Falando de você agora, né? Você, Sartori, você jogava no NTB e você sempre foi muito crítico, né? Você sabe disso, é um cara muito chatão, assim, reclama de tudo e tal, mas reclama porque você tem uma visão que aquilo pode ser muito melhor. E numa dessas discussões, você estava reclamando da Copa do Rolando Ferreira, da Taça Rolando Ferreira, que o site não era atualizado nunca. Né? Pô, eu quero ver as informações, o site não é atualizado, não é atualizado. Eu chamei você para conversar, falei, mano, você reclama demais. Então, o que você tinha que fazer? Se você um dia acha que você pode ter um potencial maior, uma qualidade melhor em relação, cria você. Cria você e mostra como é que faz e para de ser rabugento. Mas mostra como é que faz. É assim que a gente vai ganhar o respeito das pessoas, um dia. Mas eu falei isso de bobeira. Falei isso porque é o que eu penso mesmo. Né? Ao invés da gente reclamar, a gente pode ir lá e mostrar como é que faz. Né? E você levou isso para dentro de você de uma maneira que hoje tem a BSS. Né? Então, dali para frente, você surpreendeu todos nós, mostrando aquele torneio de férias que você conseguia fazer todas as marcações de falta, de cestinha, tudo você tinha o cronômetro na mão, você era o 3 em 1 ali, né? Então, aquilo mostrou e assustou os atletas no bom sentido. Pô, o cara faz tudo. Você ganhou muito respeito ali naquele torneio, com aquele tipo de coordenação, né, de organização. Então, eu fiquei pensando, imagina se esse cara tem uma estrutura com ele, né? O que ele não vai fazer. E deu no que deu. Então, você saiu de um atleta, um excelente atleta, eu não vou deixar de falar isso nunca, mas para se posicionar dentro de uma empresa, que é a BSS, e que está dando show, cara. Por isso que eu falo, você não precisa ficar com dores de coisas menores ou de deixou para cá, deixou para lá, porque você está dando um show. A BSS hoje no basquete amador é um show, não tem, é indiscutível. O campo, o Rogério ficou puxando o saco na live da BSS. Pois é. Quem acha que eu estou puxando o saco, eu vou dizer o seguinte: nós passamos os campeonatos, todos os atletas, todos do NTB sabem. A gente terminava os jogos, os atletas falando que você estava nos prejudicando, porque você era pressionado pelos outros times, porque você tinha sido atleta nosso. Então, eu levo dentro de casa do NTB que nós éramos prejudicados. Então não tem por que ficar elogiando, né? Eu estou elogiando e reconhecendo e pedindo para que você não mude e fique cada vez mais profissional para o amador crescer, tá? Porque a BCS hoje é digna de respeito. Senão a Ford não estava com você, porque a Ford é organizada, né? E só está com você e te respeitando quem está muito organizado. Essa que é a verdade. Tem falha, você tem que ter um ouvido bom, né? Não pode ser um cara como aquela vez, né? Que você ficou nervoso na Oswaldo Cruz, foi discutir com o pessoal da arquibancada, mas estava com o ouvido destampado, né? Não, já passou. Aí a gente sinalizou e hoje você já tem essa visão já de uma arbitragem diferente, né? Já tem a estrutura ali com o Turquete com você. Então, cara, siga o teu caminho que a BSS está simplesmente dando show em Curitiba no basquete amador. Tá? É só isso que eu tenho para dizer. E te agradeço muito também, porque quando a gente começou, você foi o primeiro cara que foi lá e apoiou financeiramente. Foi o meu primeiro apoiador, meu mais antigo, que até hoje está comigo me ajudando. E graças a você também, hoje o basquete amador está muito melhor, porque você acreditou lá no começo. Porque se no começo você não me apoia, não me ajuda, cara, talvez não tivesse a BSS hoje. Mas você acreditou e olha, muito obrigado mesmo. E eu falo para todo mundo, sou grato para você a vida toda por tudo que você fez comigo, desde que eu era atleta até depois como organizador de competições. Você é um cara show para mim. Te amo, Rogério. Ó, para a gente não perder tempo, eu quero fazer uma pergunta legal aqui, ó. Eu quero que você me diga os melhores jogos do NTB nesses 4 anos de NTB ou 5 anos e os melhores atletas que já passaram pelo time. Putz, aí você me pegou. Eu nem anotei isso, eu não vou conseguir te dizer, mas eu vou ressaltar, ressaltei o Igor. Eu acho que o Igor é um cara muito bom, né? É um muito bom atleta e uma grande pessoa. E eu amo jogar também com o Décio, gosto muito do jeitão do Décio, acho que ele traz um astral muito legal para a equipe.
Acho que ele é um cara especial. Mas é muita gente boa. É sacanagem. O Gui que chegou, é um queridaço, um cara que é apaixonado também. O Éder é outro apaixonado. O Michel, sou fã incondicional. Todos eles. O Felipe, cara. Ah, O mas Felipe, certo. a gente sabe de histórias desses atletas que eles falam do NTB, que se eu colocar para vocês lerem, vocês não vão acreditar. Então é um time especial que a gente tem. E o feminino, cara, o feminino é um encanto. É um encanto porque é um time muito forte, né? Bom, é um dos melhores. A gente conseguiu, em um dos campeonatos, tirar a vaga da equipe de São José dos Pinhais, fortíssima. Né? Então essas meninas, e se você falar assim, ó, foi fulana que fez a diferença, a Arusa não estava jogando, né? No começo me incomodava muito ter a Arusa no nosso time, porque quando a gente ganhava era por causa da Arusa, e os nossos jogos mais difíceis a Arusa não estava presente, né? Então é uma equipe especial que a gente tem, cada uma com seu estilo, né? A Pegaram até Raquel atletas do NTB agrega depois de São valor. José, né? Hã? Como é que é? Pegaram até atletas de você, São José, depois se reforçou com atletas do NTB. Verdade, verdade. Pegaram a nossa dupla, feras. Não, mas a gente entende, eu tô brincando, nem eram nossas, né? Foi só um empréstimo. Mas a gente tem muita gente boa ali, né? Raquel é diferenciada em todos os aspectos, fora, dentro de quadro, uma garra, uma pessoa com uma energia maravilhosa. A Ana Pacífico, cara, se você vê a marcação da Ana Pacífico, você fica encantado. Ela marca demais e pessoa, gente boa de dentro e fora de quadra. É injusto falar, né? Tem a Amandinha, a guerreira, a Mel, a Mel também faz parte do início do processo também. Foi uma pessoa que teve um momento que eu pensei, eu falei, acho que eu vou dar uma segurada. Momento da crise, sempre tem umas crises, né? E a Mel veio e falou, não vai dar segurada nenhuma, segura aqui, vamos lá, vai dar certo. Então é uma equipe especial do feminino. O feminino, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque ele começou campeão. Então a gente tem que manter ele campeão, né? E os melhores jogos? Melhores jogos. O jogo contra Arthur 4 na Copa Araucária, acho que foi um jogo que a gente não vai esquecer jamais, porque foi um jogo que na final nós chegamos, e aí eu acho que tem um pouco da mão aí do facilitador, não vou colocar técnico, porque eu não me julgo como um técnico, mas estou estudando para isso, mas a gente pediu 2 tempos na partida que fizeram com que a equipe se recuperasse as 2 vezes que a gente pediu, né? Porque chegou a ficar com uma diferença de 16 pontos, imagina. E nós conseguimos levar esse jogo para prorrogação, e na prorrogação a gente esmirilhou. Então, um jogo que nós não vamos esquecer jamais. Esse jogo que fomos para a final também, para a final não, para a disputa da semifinal, né, da Rolando Ferreira, com a bola do Mila, também foi um jogo inesquecível. O jogo do Círculo, que nós, né, perdemos ali por uma bobagem, também nós não vamos esquecer nunca esse jogo. Então são partidas incríveis aí que a gente teve, né? E tem alguns atletas de fora que também marcam os nossos jogos, né? Eu citei em outras ocasiões o Yuri, mas tem muitos outros atletas. Eu não vou fugir de dizer para você que eu acho que o atleta que eu mais gosto de assistir jogar, pelo seu estilo que ele tem, eu acho que ele é muito completo. Eu sempre erro, né? Em Neguinho e Negão, né? Por causa que o Negão é o mais franzino e o Neguinho é o mais forte, né? Mas o Neguinho, eu acho que é o jogo mais bonito de você assistir jogar em Curitiba hoje no basquete amador. É o cara que eu mais admiro dentro de quadra, assim. E sem contar que fora de quadra é um espetáculo também. Rogério, temos 2 minutos. Eu quero que você vai fazer suas considerações finais. Eu quero saber, você ia falar sobre um tal do moletom. Cadê o moletom do NTB? Não, o moletom a gente já pediu, é uma empresa de Joinville que está fazendo. Eu não sabia que o Samuel... A minha esposa está pedindo um moletom, ela quer um moletom feminino, hein? Ela disse que compra se você fizer também mais barato, mas ela quer também. Tá bom, vou providenciar. Mas o teu tá separado com o teu nome atrás, porque você é um atleta que vai ficar na história do NTB. Não tem a dúvida. Tá bom? Obrigado, tá previsão é final... Ó, o pessoal cobrando. Previsão é final de julho agora. Show de bola. Então, as suas considerações finais e falar como é que está a expectativa da volta do NTB após a pandemia. Cara, a gente está muito empolgado, sabe? Muito empolgado, porque eu vou falar uma coisa assim, eu acho que essa parada fez valorizar muito tudo que era feito antes, né? Porque as pessoas têm mania de valorizar e homenagear quando morrem,
né? Na perda, né? E agora não morreu, mas a gente está sentindo muita falta disso. Então, eu acho que a volta vai ser incrível para todas as equipes, para todos os atletas, para todas as empresas. Todo mundo vai voltar respeitando muito mais ter tudo isso, né? Então, eu acho que vai ser lindo. Eu estou muito empolgado. Fiz 25 alguns segundos. para tentar agregar. Abraço. 20 segundos. Tá bom. Estou muito feliz. Valeu, Obrigado. infelizmente. Futuramente vamos conversar mais, mas... Chame atletas também, vai ser muito legal. Uma dica para você, chame atletas para a live. Com certeza. Valeu, meu querido.